Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live de hoje, né? E a nossa convidada já está aqui, né? Hoje nós temos o prazer, né, de estar aqui com... Tá chegando aí, E aí, tudo bem? Coisa boa! Que bom, graças a Deus, prazer. Viu só, né, galera? Nós somos pontuais, todo mundo aqui é pontual, viu? Não, isso aí o pessoal sabe que comigo a pontualidade é britânica. Perfeito, então. Então, ótimo. É bom que a gente aproveita mais a live, né, Putrinha? A gente consegue aproveitar melhor. Na outra live da quarta-feira da semana passada, eu extrapolei, porque eu comecei a falar demais, e aí eu tive que voltar, porque eu não tinha encerrado o que tinha que falar. Pois é, assim mesmo. A gente acha que 1 hora é muito tempo, mas quando a gente está aqui, o tempo voa, né? Pois é, eu também é uma experiência que eu estou começando agora, eu nem tenho Instagram, eu preferi não ter Instagram, né? Então, eu preferi só trabalhar mesmo com o Instagram do Gepasa, e os meninos do Gepasa fazem as coisas, e a gente que depois só eles fazem e eu só vou no embalo deles, né? Beleza pura. Esse Instagram que eu uso é o do grupo de estudos em horticultura aqui da UFSJ. Eu tenho o meu pessoal, mas é até fechado, né? É mais coisa pessoal mesmo. Mas aí até lá no meu pessoal tá escrito Instagram profissional é esse aqui, né? Eu nem tenho pessoal, por isso que eu ainda estou aprendendo algumas coisas. Os meninos ficam, a pessoa salva aqui. Eu digo, rapaz, não sei nem onde eu tô salvo. Salva aí, te ensinaram a salvar, né? Salva isso aí pra depois já me ensinaram, já me ensinaram. Salva aqui pra gente colocar lá no nosso canal do YouTube também. Aí fica no meu e no seu, beleza? Depois você me manda pelo Telegram e eu converso com os meninos como é que você faz pra mandar, porque é muito longo. Tá bom, tá certo. Então, pessoal, a gente está recebendo hoje a professora Janaína Azevedo Marcos Cello. Isso. Pronto. A professora é zootecnista, né? Doutora pela Universidade Federal de Viçosa e professora atualmente na Universidade Federal de São João del Rei. E coordena hoje um grupo de estudos em forragicultura e pastagens, que é o GEFOR, que também está transmitindo a live, né? Lá na Universidade Federal de São João del Rei, Minas. Isso, professora? Exatamente. Minas Uai. De cara já vou lhe dizer que o seu livro é o primeirinho da minha estante. A gente que trabalha com floricultura, depois uma hora eu te conto a história de como surgiu a ideia desse livro. Aliás, só para adiantar, Coutrinho, está saindo uma edição nova dele agora, já está em finalização lá na editora. Já era para ter saído, mas por causa da pandemia deu uma segurada que o pessoal também não está trabalhando. Então o livro Plantas Forrageiras deve estar com a segunda edição pronta até o final do ano, se Deus quiser. E em 2018, só antes de a gente começar de fato para discutir o assunto, em 2018, lá em Fortaleza, eu tive com o professor Guilhermano. Sim. Né? No evento do professor Magno, eu fui orientado do Magno lá no doutorado, lá no Ceará. E aí o Magno me convidou para ir para o evento, eu fui para o evento com ele. E lá eu conversei com o professor, e aí, professor, quando é que saiu Plantas Forrageiras, volume 2? Ele, não, estou conversando com a Janaína, a gente vai... Isso em 2018, finalzinho de 2018. Aí pronto, agora até o final de 2020 sai essa segunda edição. Sai, ela está pronta, ela já está na mão da editora, ela está no forno. Então, assim, a gente já fez a nossa parte. Uma das perguntas que a gente vai tratar é justamente um pouco dessa questão das espécies forrageiras na escolha da formação, que aí é até por conta desse boom, né, que surgiu de espécies forrageiras de 2014 para cá, praticamente. Esses novos 2015, surgiram muitos lançamentos e eu acho que provavelmente esses lançamentos já vão estar no Plantas Forrageiras. Já, daí a necessidade, inclusive, né, Coutrinho, do novo livro, porque já tem muitas espécies novas, não podia ficar com aquele de 2010, né? Então, tinha com 10 anos aí de defasagem, a gente precisava urgente atualizar. E foi muito bacana, tá muito bom o livro, ele aumentou, ele é uma edição ampliada, ele tem mais 2 capítulos. Tem um capítulo que não tinha, que é Forrageiras do Nordeste. Então tem muita coisa, porque muita espécie de plantas interessantes como plantas forrageiras aqui no Nordeste você deve ter visto lá no quem fez, né, que foi o autor desse capítulo. Nós temos já um trabalho bem intenso aqui no livro de Caatinga.
Foi o professor de Ivan e o capítulo tá lindo. O capítulo tá assim, nossa, tá fantástico. Ficou do jeito que a gente queria. Pois, Janaína, então para a gente começar de fato a discutir, eu queria já entrar numa situação onde eu sempre, às vezes, eu mesmo até me pergunto, e talvez você consiga passar para o nosso público, a questão de que hoje nós temos os sistemas integrados de produção como algo que já está bem implementado no nosso país, né? E muitos pecuaristas, e eu sempre digo que existe uma diferença muito grande entre sistemas de integração lavoura-pecuária para pecuaristas e para lavouristas. Para lavoureiros, exatamente, é diferente, é completamente diferente, outra dinâmica. São finalidades completamente distintas, né? Então, pensando no pecuarista, que o foco do pecuarista é principalmente mais o pasto para o gado. Então, a formação de uma pastagem através de sistemas integrados é mais compensatório do que pelos modelos convencionais e o que o proprietário, ou pecuarista, melhor dizendo, deve levar em consideração na escolha desse modelo de formação de pastagem. Ok. A gente já começa a falar nisso. Aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Tem uma janela aberta aí? Porque tá um vento entrando e o vento tá aí. Eu acho que é a sua. Bom, só um minutinho. Eu vi o pessoal falando ali, tá Então, enquanto isso eu vou respondendo aqui, pessoal. Hoje, a gente não consegue mais pensar em fazer a implementação de um pasto sem que seja pela integração lavoura-pecuária. Tá? Então, por exemplo, a gente implementou um pasto novo aqui na universidade, 2, aliás, um com capim Quênia e outro com tamanho, nós fizemos esse sistema de integração lavoura-pecuária. Tá? Então, hoje eu não consigo conceber a ideia de fazer o plantio que a gente chama aqui de solteiro, né, só da gramínea. Né? E assim, é uma tecnologia que ela veio para ficar e ela é uma tecnologia extremamente funcional, cujo principal objetivo, né, Coutinho, eu acho que você deve concordar comigo, é a gente amortizar um pouco dos custos que a gente gasta para implementar uma pastagem. Né? Então, quanto que a gente gasta hoje, em média, para implementar um pasto? Né? Dependendo da região que a gente está no país, dependendo das questões relacionadas se o solo for mais arenoso, aumenta um pouco o gasto disso por causa da questão de retenção de nutrientes. Né? Então, vamos fazer uma conta generalista hoje, fazendo umas variações de acordo com a maior ou menor necessidade. Hoje a gente está gastando, em média, para implementar 1 hectare de pastagem, entre R$ 1.800 a R$ 2.500. Tá? Então, você não pode ter esse valor para você daqui a 3 anos implementar de novo. Então, quando você pensa em gastar, né, e você está lá impactando de 1.800 a 2.500 por hectare, você tem que pensar numa coisa que ela fique perene. E se você puder amortizar esse custo um pouco, já no sistema de implantação, que seria integração lavoura-pecuária, a gente ajuda demais. Por exemplo, aqui na universidade, quando nós fizemos o plantio do Tamani, nós fizemos em plantio com o sorgo. Então, nós colhemos esse sorgo e fizemos silagem para alimentar o nosso rebanho de caprinos e ovinos aqui na universidade. A gente agora fez uma implantação do Quênia, colhemos, tem um mês mais ou menos, a dissertação da Michele Cinti, uma aluna minha de mestrado. Nós colhemos o milho, né, nós fizemos a implantação, aí os tratamentos eram 2 cultivares de milho, uma muito usada na região e uma outra que é muito promissora, e a gente vai ver se realmente e sorgo, né, uma muito utilizada na região e o outro que seria o promissor. Né, mas de todo jeito eram sistemas integrados, então a gente colheu e deu para a alimentação das vacas, aqui na universidade. Então eu hoje, né, te digo assim, não faço mais na universidade, né, nenhum tipo de implantação, nenhum tipo de formação de pasto que não seja no sistema de integração lavoura-pecuária, porque eu acho que é uma tecnologia excelente, né? Ela só tem para o pecuarista. Aliás, Coutinho, vamos começar lá do começo, porque senão a gente vai falando uma opção de coisa aqui. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui na live é o seguinte: pasto é lavoura. Isso que o produtor tem que entender. Pasto é lavoura. Pasto, se você ficar achando que pasto é pasto, que vai ficar a vida inteira na sua área marginal, tá certo? Se você for pecuarista e ficar achando que seu pasto pode ser tratado como pasto e não como lavoura, você não vai ter sucesso na atividade. Tá? Então, é o que a gente vem sempre colocando para os alunos aqui, ó. O pasto é uma cultura como o milho, como o sorgo, como outra qualquer. Então, se a gente for levar em consideração o que os nossos aptidão de classe de solo que coloca para a gente, e onde colocava sempre a pastagem para ser implementada em locais de nível C de adaptação de solo, onde você pega as piores áreas e coloca, a gente vai estar sempre com baixa produtividade ao longo dos anos. Então, a gente tem que pensar que
A gente tem que escolher as melhores áreas para colocar uma área de pasto. Pergunta para o cara que planta soja se ele vai ficar satisfeito em não colher alguns hectares da lavoura dele. Pergunta se o cara do milho ele vai ficar feliz em não colher. A gente é tão ineficiente no pastejo que o que a gente faz no manejo do pastejo, que o que a gente faz é isso. É deixar alguns hectares sem colher. A gente é ineficiente na colheita, a gente não aduba, a gente não faz a planta se desenvolver corretamente. Então, a partir do momento que o produtor entender que pasto é lavoura, você vai começar a mudar esse conceito. E isso aí, gente, é essencial. Tá? Então, pasto tem que ser tratado como lavoura. Aí, como eu tinha falado que a gente começa do começo, né? Existem algumas diferenças de conceito, só para poder esclarecer o pessoal aqui, o que é formação, o que é renovação, o que é recuperação. São coisas diferentes. Hoje em dia, o Coutrinho provavelmente deve falar isso nas aulas dele também, não existe necessidade de você derrubar 1 metro quadrado de mata ou de vegetação nativa para implementar pastagem. Então, isso não existe. Nenhum. Então, eu não vou aqui falar, como o Coutrinho provavelmente não fala lá na aula dele, que a gente tem que pegar aqui escorrentão, que eu não sei se você viu isso na tua graduação, para poder regaçar o cerrado, bota um trator de um lado, um trator do outro, mete corrente, vamos arrombar tudo. E aqui é na floresta amazônica. Exatamente, pois é, entendeu? Isso não cabe, né? Isso aí não cabe, não tem a menor condição. Então, quando a gente está falando de formação, a gente pode estar falando em formar um pasto, gente, uma área que tem forrageira naturalizada, tá? Então, eu não estou falando para a gente fazer formação de pastagem em área nativa. Primeira coisa, primeiro ponto, tá certo? A recuperação, o que é? É você implementar práticas de manejo sem que você tenha a substituição da sua forrageira. Tá? Então, eu tenho um pasto de braquiária decumbens, por exemplo, eu gosto dessa forrageira, eu sei que o produtor é um produtor que se dá bem com essa forrageira, eu não quero recomendar outra para ele, você que é técnico, você que é nosso aluno aí, que vai recomendar depois no futuro. Então, porque assim, gente, pânico é para quem merece pânico, braquiária é para quem merece braquiária, tifta é para quem merece tifta. Tá? Então, tem produtor que se virar para você e falar assim, eu vi no Globo Rural, eu vi na live do professor Coutrinho Júnior, que tem que ser um Mombaça. Você vai lá, o cara tá se lascando na higiene da ordenha, você vai lá, o cara só não suplementa os animais dele na seca, não faz uma suplementação estratégica. Esse cidadão é braquiário. Não adianta ele querer mudar, entendeu? Então, às vezes, só um revolvimentozinho do solo, só um calcário em cobertura, só adubação fosfatada com MAP já é suficiente para você recuperar a produtividade. Às vezes você passou uma grade levinha ali, já é suficiente para você trazer o banco de semente, gente. E aí você faz uma recuperação dessa braquiária, por exemplo. Tá? A renovação é diferente. A renovação de pastagem é você trocar a sua planta forrageira. Tá? E aí, nessa renovação, você pode, inclusive, fazer o sistema de integração lavoura-pecuária, gente. Por quê? Porque você vai atender no sistema de integração lavoura-pecuária a exigência da planta mais enjoada, que provavelmente vai ser a lavoura. Certo? Muito mais. E aí, o que vai acontecer? Muito mais exigente. Você vai atender, sempre em sistemas integrados, gente, seja gramínea com leguminosa, seja o sistema com árvore e gramínea, seja a lavoura e a forrageira, sempre atender a exigência da planta, que é a mais chata, que tem mais alta exigência em fertilidade do solo. E aí, o que vai acontecer? A gramínea, depois que você tira a lavoura, ela vai se beneficiar de todo aquele adubo que ficou, né, ali no solo, porque você atendeu a exigência da lavoura. Fez a sua produção, e, gente, já está mais do que provado que esse sistema não prejudica em nada o preenchimento do solo pela forrageira depois que você retira a lavoura. Ela recupera com perfilhamento, rapidamente ela ocupa os espaços. Né? Aí, só um parênteses aqui, outro dia, um produtor, na página Forra de Cultura e Pastagens, viu uma foto do nosso capim tamani, esse tal tamani que nós plantamos lá com o forro. Ele mandou para mim, assim, no privado. Nossa, se eu deixar essas linhas, eu até espero que ele esteja assistindo a gente aí. Nossa, se eu deixar esses espaços entre a linha, vai lotar de planta daninha. Aí a pergunta que eu faço, isso é normal? Se o sistema de implementação ele foi feito de forma correta? Não. Está faltando alguma coisa. Se a preocupação dele é com planta invasora, é porque está faltando alguma coisa no processo de formação. Quando a gente pergunta, ou quando a gente vai dar aula, você pergunta assim para o aluno, qual a primeira coisa que você tem que fazer para formar uma pastagem? A resposta de 99% deles vai ser sim, análise de solo. A gente aprende isso lá da graduação. Mas eu acho, né, a análise de solo para mim não é o primeiro ponto, para mim é o segundo. Você sabe qual que é o primeiro ponto? Planejamento da atividade. Não tenha dúvida. Não se você não consegue não saber. Se você não consegue se organizar antes para saber o que você precisa e de insumo, e como é que você vai analisar
o ambiente que você vai estar trabalhando, para você poder comprar insumo, para você estimar a mão de obra, para você estimar maquinário. Tudo não isso. Tem como você implementar. Não tem como, você tem que planejar. Ó, tem um cidadão que mandou mensagem para mim no privado, até coloquei lá no Respostas Figurinhas. Ele fez a calagem agora para poder fazer a reforma do pasto dele nas próximas águas. Certíssimo. O preço do calcário está lá embaixo, a adubo está lá embaixo. É agora a hora que você tem que se planejar. Então o cara já tem que ter feito a análise de solo lá no final do período das águas aqui para o Brasil Central. Tá, gente? É independente disso, né? Da região que tá. Tô dizendo que foi agora recentemente. Eu morei já no Nordeste, né? Eu trabalhei na Federal de Alagoas, terra boa. Só tive que mudar meus gráficos todos de sazonalidade de produção, porque o período de chuva é diferente, né? Aí o inverno de vocês é úmido, né? O inverno é úmido, né? A gente está agora já entrando na fase de transição de chuva para seca, né? Aí a gente entra na transição agora, estamos entrando na transição a partir de 15 de maio, vamos essa transição até mais ou menos 15 de julho. E aí a gente depois só seca. Então, aqui a gente já parou também. Então, assim, Coutrinho, se você não faz um planejamento da atividade, por exemplo, camarada, aqui na minha região é muito comum que a gente tem um polo muito forte aqui de ovinocultura. Vocês trabalham com ovinos aí também. Aí é muito comum falar assim, eu quero pastagem para ovino. Tem que planejar. Você não vai plantar mombaça para ovino. Até pode. Como eu sempre digo para os meus alunos, como diz São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Você pode fazer tudo, mas se te convém, eu não sei, né? Então, você não vai plantar uma mombaça para ovelha, gente, porque ovino é animal gregário, o bichinho gosta de ver o vizinho do lado lá para ver o que tá rolando para poder consumir, entendeu? Aí você bota uma mombaça daquela altura, o bicho fica perdido lá, ele vai ficar... E isso é verdade, já tem estudos comprovando isso. Tá? Que a gente teve problema assim com Tanzânia, por exemplo. Aqui a gente... experimentos com Tanzânia que nós fizemos lá no Ceará, por exemplo, como manejar o pasto com 97% de interceptação, foi um dos tratamentos que a gente foi fazer, o animal se perdia lá dentro. Para a Tanzânia, que é uma planta de porte médio, vamos chamar assim. Né? Então, não é um mombaça de 90, é o cara que não é mombaça para ovelha. Não funciona, não dá. Aí o bicho fica naquela aberração desesperado procurando grupo, aquela coisa horrorosa, e não rende, não tem rendimento, entendeu? Então, o que acontece? Para ovinos, vamos planejar a atividade, vamos lá, vamos fazer uma evolução de rebanho, até onde você quer chegar, quanto tempo você vai demorar para chegar, porque a gente pode fazer uma parte da propriedade agora, daqui a pouco a gente faz outra parte da propriedade, como vai ser a evolução do seu rebanho para a gente evoluir com isso às áreas de pastagem. Professor, eu quero renovar, eu não quero mais trabalhar com braquiária brisanta, decumbens, eu quero trabalhar com marandu. Então vamos lá, vamos fazer primeiro 1/3 da sua propriedade, ou então vamos fazer 20% da sua propriedade, que no final de 5 anos a gente reforma ela todinha, para você não ter alterações muito bruscas na sua taxa de lotação. Quanto você tem para investir? Primeira coisa, gente, primeira regra, vamos separar sempre a área que está mais tendendo à degradação para iniciar o processo de formação, ou de renovação, ou de recuperação. Tá? Por quê? Porque descer a escadinha descendente infeliz lá do professor Moacir Corse é muito rápido. Tá? O problema é a gente subir nessa escadinha outra vez. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar aquela área que está mais problemática, que tem a menor capacidade de suporte, que tem a menor taxa de lotação, e vamos trabalhar para recuperar, renovar essa área. Tá certo? Então, beleza. Esse ano eu vou mexer nessa área 20% da minha propriedade. Agora sim, depois que eu planejei, eu faço análise de solo. Porque a análise de solo, ela não é obrigação, né, o Coutrinho? Só que isso é outro problema. Né? O pecuarista, às vezes, é muito relutante em fazer análise de solo. Aqui, o que acontece muito aqui no estado do Maranhão? Só para você ter uma ideia. O pecuarista, ele chega e diz assim, quero formar para um pecuarista aqui no Maranhão, formar pasto meter uma grade aradora onde tem plantas invasoras, né? Onde está com aquele área que a gente chama aqui de capoeira rala. Capoeira. Onde está aquela capoeira bem rala. E depois disso, né, ele pega, mete a semente e pronto, vai embora. Adubação, isso aí é coisa... Aí ele diz assim, não, rapaz, eu não tenho dinheiro para isso, mas ele tem que entender que é um custo que ele vai ter para um benefício muito maior ainda. Então, essa relação benefício-custo de adubar no processo de formação e depois de uma adubação de manutenção ao longo do tempo, infelizmente, pouquíssimos são os nossos pecuaristas que temos aqui no estado do Maranhão. A gente ainda precisa estar em cima, mostrando como é o retorno desse processo, dessa adubação, não só no processo de formação, mas como no processo de manutenção dessas plantas da pastagem ao longo do tempo. Eu falo também para os meus aqui, mas vamos lá.
A gente já falou aqui que a primeira coisa é o planejamento da atividade, que é imprescindível para que a gente consiga ter sucesso. Outra coisa que eu esqueci de falar, ô Coutrinho, que eu acho que você também deve falar nas suas aulas, por exemplo, para cavalo, você vai fazer um planejamento para fazer um aras ou alguma coisa assim, é outra coisa que você tem que pensar muito bem o que fazer, porque a gente tem uma série de problemas e uma série de restrições de forrageiras para equinos. Né? Equino não come braquiário. A gente tem casos aí de relatos de morte de equinos consumindo capim tamane. Tá? Então a gente. O Maasai, aqui no Maranhão teve muito do Maasai. No Maasai, aqui no Maranhão e no sul do Pará, nós tivemos também relatos de que teve animal muito com morte de cólica, com cólica equina. Exatamente. Então, para equinos é muito complicado a gente trabalhar com determinadas forrageiras, né? Então, a gente já tem a restrição dos braquiários, os pânicos, nós estamos tendo problemas sérios com isso, né? Relatos de mortalidade, né? E a forrageira que é muito indicada para equinos, que são os sínodons, né? O Tifton, o Corticross, são forrageiras que se propagam por muda, né? Então, isso, não que isso seja impossível, mas isso dificulta consideravelmente, tá certo? A nossa capacidade de recomendar, né? Porque a muda, se você tiver qualquer problema relacionado a não choveu, né? Você trouxe as mudas de um lugar para o outro e não teve chuva, dançou, tá? Você perde as mudas todas. Mas isso é uma outra coisa que a gente fala depois que a gente chegar na parte da implementação propriamente dito. Então, você planejou a atividade. Pode falar, Coutrinho. Depois desse planejamento, que no caso que a gente começou a discutir essa questão de modelo tradicional, de forma, ou no modelo sobre integração, eu até tinha selecionado mais outra pergunta aqui, que talvez está nessa balada do processo, né? Não, já avançando, que seria a questão da escolha da espécie forrageira, né? Então, o que você, com a sua expertise, falaria para o nosso público que devem considerar nesse processo de escolha da planta, né, forrageira a ser utilizada? O que o produtor deve levar em consideração na hora dessa escolha? Que está envolvido tudo com esse planejamento, né? Exatamente, está envolvido no planejamento. A escolha da planta forrageira, eu considero ela como sendo o terceiro passo. O primeiro, planejamento, análise de solo, o terceiro passo. Até porque as duas coisas vão estar muito ligadas umas das outras, certo? Então, as condições edafoclimáticas, solo e clima, tá certo? Elas são primordiais para você escolher a sua planta forrageira, tá? Então, vejamos. Eu não posso escolher uma planta forrageira que não tem adaptação para ser utilizada, por exemplo, na região do Pantanal, uma região de várzea, uma região que vai ser alagada, tá? Isso tem a ver com fisiologia de planta, gente. As plantas que são adaptadas a essa região, tá? São plantas que elas não absorvem preferencialmente nitrato, por exemplo, como seriam as braquiárias ou os pânicos. Tá? Por quê? Porque é um tipo de solo que não vai ter o elemento nitrogênio disponível dessa forma. Então, a planta que não é adaptada a esse tipo de região, que tem alagamento, ela não pode ser escolhida. Da mesma forma que eu não posso colocar num ambiente semiárido uma planta que tem uma alta exigência hídrica. Tá? Então, as condições de solo e de clima, elas são primordiais. Mas aí tem uma questão. Se você tem problemas físicos no solo, tá certo? Se o seu problema é físico, é pouco mais difícil você resolver do que se o problema é químico. Porque quando você tem um problema químico, você consegue resolver isso com adubação, com a calagem, né? Os solos do cerrado, né? A gente consegue ter altas produtividades em solos do cerrado quando a gente tem adubação, né? Isso não acontece, por exemplo, quando o meu problema do solo é físico. Por exemplo, se eu tenho uma região em que o solo é muito arenoso, existem certas plantas forrageiras que não vão se adaptar. Em contrapartida, se eu tenho uma região em que eu tenho um solo muito argiloso, existem plantas forrageiras que não vão se adaptar. Então, respondendo a sua pergunta, Coutrinho, eu acredito, tá, que os principais pontos que a gente deve levar em consideração quando a gente escolhe a forrageira são as condições de solo e de clima, sabendo que as condições de solo, se forem químicas, é muito mais fácil você corrigir e fazer chegar no nível que você quer. Se essas condições forem químicas, aí você diminui consideravelmente a restrição. Tá? Você tem uma maior restrição. Os dois ecossistemas hoje, que nós temos maiores problemas para a recomendação de forrageiras, que a gente tem uma gama menor de forrageiras, é Pantanal e semiárido. Tá? É onde a gente tem o menor número de opções. Então, quando você chega aqui para o Brasil Central, a gente tem N opções. Todas as braquiárias vão se encaixar, tá certo? Todas as cultivares de pânico vão se encaixar, todas as cultivares de sínodo, de capim-elefante, todo mundo se encaixa. O que a gente por exemplo,
É no manejo. O Pedro Nogueira perguntou, aproveitando para perguntar para você, nesse caso de escolha de plantas forrageiras, o que você teria como planta forrageira com maior tolerância à seca? O que você vem percebendo isso? Já pensando para nós aqui que temos essa demanda muito grande de alimento durante esse período seco e precisamos de uma planta forrageira mais adaptada a essas condições. Eu ia falar palma, mas se você quiser sobre pastejo, né? A planta melhor semiária é a palma. Mas palma, a gente tem hoje as cultivares, tá? De secos ciliares, que é o capim búfalo. A gente tem uma cultivar nova, né? Relativamente nova, a Áridos, que foi lançada pela Embrapa. Inclusive tem um vídeo aqui no Forra de Cultura e Pastagens, que tem um animal pastejando o Áridos. Ele está um pouquinho acima da altura de manejo, porque é recomendado em torno de 50 centímetros, mas é uma forrageira excelente. Só que é o seguinte, os solos do Nordeste, de forma geral, eles não têm problema com fertilidade. Eu lembro que eu fazia as análises de solo lá em Alagoas, de forma geral, a fertilidade deles, se eu pegar o resultado da análise de solo e comparar com o que eu tenho aqui em Minas, tá certo? Os solos sempre vão ser melhores. Todo mundo ouvindo aí, pessoal? Tá tudo ok? Os solos vão ser sempre melhores. O problema ali é a questão relacionada aos solos serem rasos. Você sabe disso melhor que eu, por causa do intemperismo. A gente trabalha muito com solos rasos. Não sei se o Anderson, que foi um aluno meu lá em Alagoas, está aí. A gente sempre tinha esse problema com solos rasos. E os secos ciliares, o capim búfalo, ele é uma planta que ele não tem baixa exigência em fertilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar na cabeça do produtor. Não é pelo fato da planta ser resistente ao déficit hídrico que ela não necessite de fertilidade nesse solo, tá? Então, o secos, ele não é uma planta, né? O capim búfalo, tanto o biloela, gandá, molopo, qualquer um deles, o áridos também, ele não vai ser uma planta forrageira de baixa exigência. Aí, de baixa exigência, que é uma planta forrageira que tem uma alta tolerância ao alumínio, é o andropógon, tá? Quando você compara o andropógon com os secos, o andropógon tem uma produção maior. Secos ciliares também não é uma planta que vai estourar igual mombaça, não, gente. Tá? Você não acha que vai ter aí 30 toneladas de matéria seca por hectare, não, porque não vai dar. Então, quando você chega ali no andropógon, ele é uma planta que tem menor exigência em fertilidade. Só que ele tem um problema, Coutrinho, acho que você concorda comigo. Ele é muito mais indócil para o manejo, respondendo a pergunta do colega, né, sobre qual é a planta, do que o capim búfalo. Que o búfalo, inclusive, ele é recomendado para afinação, porque ele tem o caule fininho, a folha fininha. Eu sempre falo que a grande diferença dos dois de búfalo para o andropógon é que, por exemplo, no caso do búfalo, a gente tem um pouquinho de dificuldade na semente para quebrar a dormência na hora da formação. Aqui a gente tem visto isso. Um pouco de dormência, então você tem que estar quebrando essa dormência para esse processo de formação ser mais rápido. Já o andropógon, a gente já tem problema de manejo. Tu dorme hoje, amanhã tu acorda que o capim já aumentou, alongou o colmo rapidamente e aí, ou seja, a relação folha-colmo já caiu para menos de uma noite para outra, quase, vamos dizer assim, coisa muito rápida. Então, quando eu sempre falo em plantas forrageiras adaptadas à nossa situação, a gente sempre fala dessas duas características que elas têm na hora que você vai escolher, né, de definir qual seria essa escolha de planta forrageira. Nessa mesma linha, Janaína, de espécies forrageiras, a gente escuta muito aqui no estado do Maranhão e a gente já vem escutando também em outros locais as pessoas falando. E o que você vem, como é que você vê a mescla de espécies forrageiras na mesma área? Né? Eu vou formar uma área, é importante, eu vou mesclar plantas forrageiras, que sejam graminhas diferentes, ou sejam graminhas e leguminosas, num processo de consórcio, ou é melhor eu plantar aquela espécie solteira? Então, quando você vai fazer o consórcio entre gramínea e leguminosa, não tem a menor possibilidade, né? Você vai ter que usar as duas, não tem jeito, atendendo a exigência daquela que é mais exigente. No caso, sempre, provavelmente, a leguminosa, tá? Atentando que não precisa da adubação nitrogenada, que você está usando a leguminosa com dois propósitos. Para melhorar o valor nutritivo da dieta e também para fixar o nitrogênio biologicamente, você não precisar adubar, até porque os preços da ureia estão, assim, né, indecentes. Exatamente, tá? No caso do consórcio entre gramíneas, a gente até assistiu uma live ontem, não sei quem acompanhou, de pasto sobre pasto, da Embrapa. Uma live excelente. Só que em casos bastante específicos, tá? Então, eu concordo, isso aqui é uma opinião particular minha, a gente está até aqui para discutir, Coutrinho, a gente pode discutir isso também, nós dois, depois aí no WhatsApp, em outro momento.
Eu acho que essa combinação de 2 gramíneas, por exemplo, se eu pegar charaésia, marandu, ou maçai e mumbaça, qualquer coisa desse tipo, não funciona, tá? Porque o animal tem as preferências dele, porque a planta vai utilizar o solo de uma ou de outra forma e uma vai se sobrepor em relação à outra, porque o solo vai atender mais uma do que a outra, fora que o animal vai ter preferência. Então, com o tempo, esse cultivo duplo ou triplo que você fizer, ele vai acabar virando um monocultivo. Então, você só desperdiçou dinheiro com aquela semente. O que é diferente de você fazer o cultivo de 2 gramíneas, por exemplo, estiver trabalhando com pasto de Tifton 85 e fizer uma sobressemeadura de inverno. Aí é outro papo. Aí é outra história. Isso é papo uma outra live, né, Cutrinha? A gente conversa só sobre semeadura. Entendeu? Aí não, você vai jogar uma aveia, por exemplo, aqui na nossa região, joga um azevém, entendeu? Em cima de um pasto de tamanho. A gente fez isso aqui há 2 anos atrás, não sei se tem algum do G-Fora aqui que participou desse processo. Nós fizemos isso, nós trabalhamos com aveia em sobressemeadura de inverno em pasto de tamanho. Aí é completamente diferente. Agora, você ir lá comprar 2 sacos de semente no momento que você estiver fazendo a implantação, eu discordo. Eu acho que em algum momento esse cultivo duplo vai virar um monocultivo por causa da preferência do animal, porque uma planta vai se sobrepor à outra. E, Janaína, uma outra pergunta aqui, que no caso ele perguntou mais voltado para cá, para o estado do Maranhão, porque aqui nós temos umas áreas aqui no estado que elas têm características muito de alagamento temporário. Aqui no Maranhão, diferentemente do restante do Nordeste, a média de chuva da gente aqui, pegando o estado como um todo, gira em torno de 1.200 milímetros ano. Se tu pegar a média do Nordeste, quem chega máximo, o máximo chega a 800 milímetros, está sorrindo, feliz à toa. No caso do Maranhão, tem localidades aqui no estado que chega a 2.400 milímetros de chuva no ano. Né? Então, e existem situações onde há um alagamento temporário muito marcante. O que você vem vendo em termos de espécies forrageiras para essas condições de áreas com alagamento temporário? Então, eu só quero fazer uma correção que eu esqueci de falar também. O pessoal lembrou da cultivar Tupã da Matsuda, que foi lançada recentemente em Andropóga, uma excelente cultivar, a gente tem ela aqui no campus, não, assim, tá bem bacana. Agora, voltando aqui para a sua pergunta. A Embrapa lançou recentemente a cultivar Tijuca, de setária. A setária foi uma forrageira que ficou durante muito tempo esquecida. Né? Durante muito tempo se esqueceu da setária. Setária anceps é uma planta forrageira extremamente adaptada aos solos alagados. Né? Então, ela é muito adaptada. Agora, recentemente, tem essa cultivar Tijuca, ela também está no livro. Essa cultivar nova de setária. Ela é uma boa opção, é uma planta cespitosa, boa opção para alagamento, fora as nossas clássicas, né? Que seriam medícula, a braquiária do Bégico, né? Do breja, a recta ou a mútica. E a gente tem também, pessoal, a cultivar de páspalo, o pojuca. Mas aí eu quero fazer um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho do pojuca, para essas áreas alagadas. O pojuca, ele é uma planta forrageira excelente, uma altíssima relação lâmina-colmo. Tá? Uma forrageira que tem excelente produção, chega aí a 25, 30 toneladas de matéria seca por hectare ano, dócil para o manejo, uma planta boa de trabalhar para caramba. O que tem acontecido com o pojuca? E aí vocês vão me ajudar na linha de raciocínio aí. Tá? Eu já falei isso em outras lives, provavelmente o Coutinho também fala isso nas aulas dele de floricultura. O que acontece? A maioria esmagadora das plantas forrageiras que a gente utiliza no Brasil são plantas de origem africana. Então, no processo de evolução dessas plantas, elas se desenvolveram em coevolução com os grandes herbívoros. Então, elas estão extremamente adaptadas ao pastejo, porque desenvolveram estratégias de escape e tolerância ao pastejo. As plantas nativas brasileiras, elas não foram acostumadas a essa alta pressão de pastejo de herbívoros africanos. O nosso mamífero mais pesado aqui nas Américas é a anta. Então, a planta não foi acostumada a essa pressão. Então, ela não tem muita tolerância de escape. Ela não tem muito mecanismo de escape e tolerância ao pastejo. Então, é isso esse é o maior problema do pojuca. Ele não suporta altas taxas de lotação. Mas não é porque o capim é ruim, é porque o processo de evolução dele não permitiu que ele desenvolvesse essas estratégias para poder se adaptar bem. Mas ele é, sim, né, se você quiser trabalhar com uma taxa de lotação menor, uma excelente opção para áreas em que você tem várzea. Tá? E que, assim, nessa mesma linha de espécies forrageiras, como é que a gente pode avaliar o potencial de uma semente para ser implantada, Janaína? O que você vem recomendando? Observa isso na semente, observa aquela característica, aquela outra, faz um teste de germinação antes, como é que seria esse teste? O que você vem
costumeiramente, não só falando nas suas aulas, mas muitas das vezes que eu sei que os produtores lhe procuram para tirar dúvidas, né? Assim como também vira e mexe estão me procurando para tirar algumas dúvidas, a gente está sempre dando esse retorno para eles. Então, o que você vê hoje como, assim, como você pode fazer uma avaliação a nível de fazenda de uma planta forrageira antes, assim, de uma semente, antes dela ser colocada no solo? Aí, aproveitar que o nosso tema é formação, queria falar um negócio para vocês. Uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram, você deve receber também dos produtores aí. Professora, depois que implementei meu pasto, eu tenho que deixar sementear? Essa pergunta... Isso é clássico aqui. Essa pergunta é clássica. Professora, depois... Eu ainda ia chegar nela. Lá no final eu ia chegar nesse momento que seria o primeiro pastejo. Deixar sementear, a resposta ela é categórica, ela é não. Não tem que deixar sementear. Você sabe por que antigamente o povo deixava sementear? Que era para assegurar o vendedor de sementes. Você sabe por quê? Porque as sementes antigamente eram de baixíssima qualidade. Então não preenchiam corretamente. Aí o cara virava para você e falava assim, deixa sementear, porque ele garantia que a semente ia cair e ia preencher ali aqueles vazios todos que ficaram. Aí você achava que tinha muita produção de massa, aquele trem tudo sementeado, e você sabe que quando a gramínea está sementeando, a qualidade nutricional dela é péssima. Então naquele primeiro pasteio você está dando uma bucha do cacete para os seus bichos. Entendeu? Então não faz sentido. A gente tem que fazer um pastejo leve que provavelmente nós vamos ver se a gente consegue, com o tempo, chegar até lá, né, Cutrim? A gente tem que fazer um pastejo leve cerca de 70 a 80 dias. Gente, pode botar boi, eu tô falando. Você chega lá, arranca a folhinha e vê se você não consegue arrancar a folhinha com raiz e tudo. Se você fizer isso aqui e não arrancar, o boi também não arranca. Agora, se você arrancar, é lógico que o boi vai arrancar. Com certeza. E puxa. Se vier só folha na tua mão, pode meter os bichos. Não tem que deixar sementear. Tá? Por quê? Porque hoje, se tiver alguma pessoa que trabalha com venda de semente aí, pode até ajudar a gente nesse sentido. Hoje, tá, a gente tem sementes no Brasil de altíssimo valor cultural. O que é o valor cultural para você, produtor, que está escutando a gente? O valor cultural, ele leva em consideração a capacidade que aquela semente tem de germinar e aquilo que germinou é realmente a planta que você quer. Se é pura, tá? Porque o que acontece? Meu amigo, você coloca uns 20% de semente de decumbes dentro do saco de marandu. Você não se livra daquela decumbes nunca mais na sua vida. Não, decumbes é difícil de acabar demais, pô. Exatamente. Você coloca lá 20% de semente de colonião dentro do seu mombaça. Você tá lascado, meu filho. Entende? Assim... É problemático. Isso aí é o quê? É pureza. A pureza não é só você enfiar a mão no saco de semente, se o saco voltar cheio de terra, não. O produtor sabe disso. Cada vez mais isso tem diminuído. Ele enfia a mão no saco de terra, vem tudo sujo. Quanto menos tiver sujidades, mais pura está a sua semente. Então, isso é o valor cultural. A lei não nos protege. Porque a lei permite, o Ministério da Educação, o professor é triste, né? O Ministério da Agricultura permite que seja vendido sementes com 35%, 40% de valor cultural ou até menos. Então, se o cara que produz semente estiver te vendendo uma semente com esse valor cultural, ele não está errado. Tá certo? Ele está fazendo o que a lei permite que ele faça. O que exclui esse cara que está te vendendo essa semente com baixa pureza e baixa germinação é o mercado, é você, produtor. É você que exclui esse cidadão. Então, quando o camarada bater lá na tua porta te oferecendo semente, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é assim, qual que é o valor cultural? Qual é o valor cultural? 35%. Sabe o que significa dizer se ele falar para você que é 35%? Que se você estiver comprando 1 quilo de semente, gente, 350 gramas é o que você acha que é. O resto é resto. Não vai germinar. E se germinar, não é a tua planta. Vocês entenderam o problema, a problemática dessa situação? Tá certo? Quando eu falo para os meus alunos, tem um saco de 20 quilos, só 6 quilos de semente presta. No saco de 20 quilos, só 6 presta. Exatamente. Olha isso. O resto dos 14 é nada. Não serve para nada. Não serve para nada, exatamente. Entendeu? Então, você tem que ver o valor cultural. Aí você fala, professora, mas a semente com alto valor cultural ela é mais cara. Aí que você se engana. Se você fizer uma continha, eu vou fazer o seguinte, Coutinho, eu vou assumir um compromisso aqui com vocês, vou ver se eu faço uma postagem lá no Fórum de Cultura e Pastagem sobre essa questão do valor cultural, mostrando para vocês que nem sempre a semente mais barata é Rafael Reis, um abraço, viu? Nem sempre a semente mais barata, ela vai ser a semente de fato mais barata. Tá? Porque essa questão de semente mais barata ou não em relação ao valor cultural é questão de prova minha. Eu boto lá
Loja A, loja B, valor cultural, germinação, pureza, custo da semente, aí o custo da semente de maior valor cultural, eu boto lá 30 reais, vamos supor, e a outra eu boto 22, vamos supor. Quando eu vou bater isso no final das contas, a quantidade de semente que eu vou precisar de um valor cultural muito mais alto, acaba compensando o valor dela mais alto e ela acaba saindo mais barato dentro da formação da área como um todo. Então, isso aí isso chama-se planejamento, é um planejamento lá atrás que você falou, né? Tá relacionado com o planejamento lá atrás, que você saber botar tudo na ponta do lápis antes de começar, de fato, a cair para dentro do campo. Tudo, você deixar de perder dinheiro em tudo. Tem que fazer conta. Você não pode perder dinheiro com pouca coisa. Porque cada tostão desse que você perde, quem desperdiça tostão não chega a milhão. Vocês já ouviram falar isso? Então não pode ficar desperdiçando isso. Tá certo? Então cada desperdício desse, se você juntar no final das contas, dá quase o preço de uma vaca. Você acha que é pouco? Entende? Então, por exemplo, o cara chega lá com uma semente de valor cultural, professora, mas é bem mais barato. Eu vou colocar essa postagem lá para você, produtor, porque o aluno do Cutrim sabe, o meu aluno sabe, mas às vezes o produtor precisa ver isso. Tá? Então, exija semente com alto valor cultural e semente de qualidade. Aí vem aquela história lá da semente incrustada, né? A semente que está peletizada ou não. Era o que eu lhe perguntava. Isso. A semente peletizada, você tem que prestar atenção que ela praticamente dobra de peso. Se tiver alguém aí, o pessoal que vende semente aí, ajuda a gente também a responder. A semente peletizada, ela praticamente dobra de peso. Quando você faz a incrustação da semente, quando você bota aquela camadinha dela lá de micronutrientes, de calcário, que você reveste ela praticamente dobra de peso. Então, a sua recomendação também precisa aumentar, tá? Porque aquele saco ali, ele tem o peso, mas ele tem o peso também da incrustação. Tá? Mas tem até uns experimentos que a gente está querendo desenvolver aqui, que o pessoal reclama muito que a semente, depois de incrustada, ela perde muito viabilidade de um ano para o outro. Isso aí é de falação. A gente não tem nenhum artigo científico publicado sobre isso. Então, nós vamos começar a fazer esse trabalho aqui agora. A gente já tem uma empresa parceira, ainda não posso fazer divulgação, mas a gente já tem uma empresa parceira que nós vamos fazer avaliação para saber se, de fato, incrustar a semente faz com que ela perca a viabilidade dela. Então, assim, semente, gente. E outra coisa, é 2%. São 2% do custo total da implantação do seu pasto. É semente, meu amigo. Vai economizar com semente para quê? 2%. Dos 1.800 a 2, que falei só 2% de semente. O camarada vai comprar uma semente com 35% de valor cultural. E aí, sabe, o fato de você comprar uma semente com valor cultural maior, gente, esse negócio de ficar botando terra para diluir, coloca o adubo junto. Coloca o adubo junto que facilita a distribuição. Tá certo? Essa também é uma vantagem da semente cultivada, que ela facilita pra caramba a distribuição, viu, gente? Muito. Até na máquina, se você vai na hora de plantar, se você não vai plantar lanço, mas vai plantar na máquina, a máquina consegue pegar melhor a semente incrustada e você fica até com uma diferença entre uma planta e outra, estabelece melhor, né? Essa diferença entre plantas, essa distância entre as plantas. Ô, Cutrim, você já viu quantas pessoas tem nessa live? Que é isso, hein? O negócio tá bom. Eu queria lhe perguntar nessa mesma linha de sementes e assim, falando um pouco sobre isso, o que você vem recomendando e qual a melhor forma, no caso de calcular a quantidade de semente correta, né, a ser utilizada no estabelecimento de uma pastagem? Que métodos para calcular essa taxa de semeadura você vem percebendo mais eficiente? Então, a gente tem vários métodos para fazer o cálculo tem o método da Embrapa, que o pessoal utiliza muito, que é o método. A gente tem tabela pronta, né? Tem a recomendação do fabricante, com base, inclusive, no valor cultural, tá? Mas eu sou meio ortodoxa nesse sentido. Inclusive, para a gente voltar a falar desse negócio, gente, o pessoal que vende semente também pode confirmar. Semente é a única coisa que você compra, praticamente uma das únicas coisas que você compra na agropecuária que tem garantia. Porque você pode fazer o teste de germinação, para você saber se aquele valor cultural que ele está colocando lá, ele é real. Né? Então, você tem garantia para isso. Então, eu sou muito ortodoxa, eu gosto de fazer a pesagem mesmo. Então, você pesa ali a sementinha e vê quantas sementes tem num grama. Olha só a situação, né? Só que isso é fácil que a gente faz aqui na universidade, né? Para o produtor é complicado, mas isso aí não tem erro. Então, você faz a conta. Eu preciso ter ali, para pânico, por exemplo, 25 plantas no metro quadrado. Se eu preciso ter 25 plantas no metro quadrado, olha como o valor cultural é importante. Se eu preciso ter 25 plantas no metro quadrado e eu tenho lá 98% de valor cultural, eu vou precisar o quê? 26 sementes.
Agora, se eu tenho 50% de valor cultural, eu vou precisar de quantas sementes por metro quadrado? 50. Vocês estão entendendo por que o valor cultural é importante? Então, eu sei que em 1 grama tem X sementes, quantas sementes eu vou precisar para dar no metro quadrado, depois eu transfiro isso aí para o hectare. Quando eu fizer a publicação lá, Cutrim, sobre o negócio do valor cultural da semente, eu explico todas essas coisas, né? Então, eu prefiro fazer essa conta. Então, você pesa 1 graminha de semente lá, vê quantos grãozinhos, né? Quantas sementes tem, e aí você faz a extrapolação por metro quadrado, sabendo que 25 plantas por metro quadrado é o suficiente para você ter um bom dossel, um pasto bem formado. É com base nisso que o fabricante faz a recomendação que está lá em quantos quilos daquela semente você precisa colocar por hectare. Você só precisa dar uma conferida. Né? É porque o pessoal também utiliza muito aquela relação, né, aquele índice, né? O índice dividido pelo valor cultural da semente. Também é uma outra forma de você estar fazendo. E esse índice ele varia de como é que você vai implantar a área. Se é de uma forma correta, se está bem preparado, se você vai fazer uma adubação, o plantio, se é incorporando semente, se não é incorporando semente, se você fez uma boa adubação ou não. Área declivosa, 1,5 vezes a quantidade de semente, porque é uma área que é mais complicada. Áreas alagadas 2 vezes mais, porque também é mais complicado. Né? Então, a gente tem uma série de recomendações. Aí a gente pode fazer uma live aqui também com o pessoal que é especialista em semente aí, ó. Com certeza. Uma coisa que eu venho fazendo assim na prática, até porque, além de professor, eu também eu tenho uma pequena área que a gente também vira e mexe, faz algumas brincadeiras lá, né? Tem uma área no interior que a gente já trabalhou muito com gado de corte, hoje a gente já está mais só com ovinos nessa área que a gente saiu um pouco dessa linha do gado de corte. E o que a gente vem a fazer? A gente descobre que é a melhor coisa, né? Que o bicho é pequeno, come pouco, dá para fazer um monte de experimento. Eu trabalhava nessa propriedade que nós temos, a gente trabalhava com ovino e caprino. Aí depois eu achava com caprino ficou meio complexo demais. Como a gente já trabalha com bovino de corte e ovino, pasteja muito semelhante a bovino de corte, né? Tem um hábito muito semelhante, e o caprino já é um hábito bem diferente dos dois. Caprino, eu brinco com meus alunos que Deus e o diabo estão resolvendo quem foi que criou, porque, putz, sou bicho de trabalhar. Nossa! Pois é, aí eu acabei com os caprinos, fiquei só com os ovinos, que é mais fácil de lidar com eles em condições de pastejo de uma graminha só. Mas aí o que eu estava verificando com você é que eu costumo estar implementando 15%, eu faço esse valor do índice dividido pelo valor cultural, e normalmente eu acrescento entre 15% a 20% a mais desse valor. E isso eu andei percebendo aqui na nossa prática aqui, que ele tem uma influência até nessa próxima pergunta que eu vou lhe fazer, que é sobre o uso de herbicidas no processo de formação de pastagem. Né? Porque se você tem uma população de plantas que consegue dominar bem a área, consequentemente, o que acontece com o uso de herbicida? Bem mais reduzido. Exatamente. Entendeu? Então, mas aí, Cutrim, tem uma observação que a gente não falou, que eu acho importante. A gente tem que fazer um tratamento para essas plantas invasoras até antes da semeadura. Sabe? Então, assim, o pessoal fala, a Janaína vai mandar meter a grade. Às vezes é necessário, dependendo da infestação. Tá certo? Dependendo da sua infestação de plantas invasoras, você fazer passar uma grade profunda ajuda muito a você levar essas sementes mais para baixo do solo para elas não voltarem, entendeu? Então, você faz esse preparo antes. Então, vamos fazer a seguinte exposição. O cidadão vai fazer essa calagem que ele fez agora. Ele já preparou agora no final do período das águas para poder renovar o pasto dele no próximo período chuvoso, tá certo? Então, esse é o cara que tá bem preparado. Então, o que ele faz? Ele faz primeiro uma gradagem, depois ele vai incorporar esse calcário com uma segunda, tá certo? Isso aí ele já dá uma derrubada boa nas plantas invasoras, porque ele já está trazendo cálcio e magnésio, ele já está diminuindo o alumínio, e geralmente as plantas invasoras são mais tolerantes a baixos níveis de cálcio e magnésio e altos teores de alumínio. Tá? Então, você trabalhar bem com a grade já ajuda muito. E o que é interessante, se você já fez esse planejamento agora? Joga o herbicida antes da semeadura, se vier alguém na primeira chuva. Porque seu calcário já reagiu. É por isso que eu falo. Gente, outra coisa importante que a gente não falou aqui nessa questão da calagem, estamos falando de planta invasora. O pessoal tem mania de fazer o seguinte, eu faço a calagem, professor, eu adubei, eu coloquei calcário e coloquei MAP, eu coloquei super simples. Só que o cara faz a calagem hoje e vai fazer semana que vem a aplicação do adubo fosfatado. Gente, você não faz isso não. Porque tem precipitação, você tem problema sério de retenção de fósforo ali, que o calcário vai roubar o fósforo.
Você vai ficar sem, entendeu? Não vai para o solo. Então, você tem esse problema que não pode fazer a adubação fosfatada em cima da calagem. Então, por isso que eu falo, o planejamento da atividade essencial por isso. Porque você consegue, às vezes você nem precisa colocar o herbicida depois que você fez a semeadura. Você não precisa fazer esse controle se você conseguiu controlar até antes, entendeu? Então, quando você faz uma gradagem mais pesada para poder fazer essa calagem no final do período anterior, tá certo? E aí você espera para depois você fazer. Faz a incorporação do calcário, fez mais uma, e quando começar o período das águas, você faz a outra. E aí depois você vai lá, passa a grade niveladora, nivela, né, para poder facilitar o contato da semente com o solo, e aí você vem com a semeadura, né? Então, muitas das vezes, esse controle antecipado da planta invasora é o ideal. Até aproveitando para avisar o pessoal, nós vamos fazer aqui uma live só sobre controle de plantas invasoras com o Raul. Até o apelido do rapaz é Raul Veneno, né? Que ele entende pra caramba. Ele vai explicar pra gente todas as questões relacionadas ao herbicida, tá? Mas porque assim, a herbicida aqui para nós, aqui no estado do Maranhão, o pessoal usa muito porque a gente tem muitas plantas invasoras no nosso ambiente de pastagem, muita mesmo, né? Na verdade, assim, o complemento do que eu estava lhe perguntando é o que você vê de novo no uso de herbicidas em pastagem de informação e o que leva, ou o que pode desencadear o momento certo de usá-los, né? Olha, eu percebi que está uma relação de plantas invasoras com o pasto X, Y ou Z. Então, nesse momento é que tem que usar. Você vê a planta invasora com 2 a 4 folhas, é hora de você aplicar. E geralmente ela vai estar bem mais adiantada do que a gramínea. Então, essa é a hora certa que você tem que entrar com herbicida. Você olhou lá, tem uma infestação alta, já tem 2 folhinhas, que é a hora que ela tá, gente, com a fotossíntese, ó, arrepiando. Porque ela tá novinha e tá ali com o aparato fotossintético dela tudo novinho. Então é a hora que a gente coloca. Por quê? Porque o herbicida ele age exatamente lá na etapa fotoquímica da fotossíntese, né? Então você chega lá e joga o herbicida quando tá de 2 a 4 folhas e pronto. Tá? Mas momentos, né, Coutinho, isso é tema para uma outra live. Olha quantas lives. Tem muita. Dá para fazer várias, cada tema. Tem um pessoal de um grupo de pesquisa aqui do Maranhão que chama G-Integra e LPF, que eles trabalham com sistemas integrados aqui. Eles fizeram a pergunta, né? Gostaríamos de saber qual o momento que o pecuarista deve reformar o pasto, quais os parâmetros devem ser avaliados. A gente até já comentou um pouco disso lá atrás, né, no início da nossa live, né, um pouco sobre essa questão de... Até você fez essa comparação do que é reforma, do que é o que é renovação, do que é uma reforma, né? E, inclusive, eu vi que amanhã vai ter uma live aí com vocês de recuperação. Então, de antemão, já até falo para o pessoal do G-Integra, ó, não perca amanhã a live aí no Forte Cultura e Pastagem, que vai falar só sobre isso. O professor Dalcio deve estar acompanhando a gente aqui, ele vai falar amanhã só sobre recuperação. Mas tem alguns fatores, gente, que a gente tem que avaliar para recuperar ou renovar, tá? A primeira coisa, desempenho, tá? O desempenho que você espera, que você sabe que o seu forrageiro não está dando. Agora, toma cuidado de você não renovar. Se você não estava dando conta de manejar uma forrageira de baixa exigência, não vem com história de querer renovar e botar uma de maior exigência, não. A não ser que você mude completamente o conceito da sua fazenda. Porque é aquilo que eu falo. Tem uma diferença muito grande do cara que é tirador de leite e produtor de leite. Não é isso? O cara que é tirador de leite, ele não tá nem para nada, não. Não quer adubar e vai ficar a vida inteira só tirando leite. O produtor de leite é outra conversa. O cara trata o pasto como lavoura. Assim como é o vendedor de boi e o pecuarista. Tá certo? Então são coisas diferentes. Né? Então, se você quiser recuperar, porque a sua forrageira está perdendo vigor, tá certo? Você mantém a mesma planta. Se você quiser renovar, você vai mudar a planta. Mas avalie se você tem condição de oferecer manejo e reposição de adubação para aquela planta que você quer trocar. Tá? Então, você avalia primeiro produtividade. Você começou a perceber que está tendo declínio, é porque não está havendo reposição de nutrientes. Tá? Então, como eu falei para vocês no começo, você gasta aí de R$ 1.800 a R$ 2.500 para aumentar um hectare de pasto. E tem pasto aí, gente, que dura 3, 4 anos. E tem pastos aí que duram 20 anos, 30 anos. Né? Então, dilui esse custo em 2, 3 anos e dilui esse custo em 30 anos para você saber o que vale mais a pena. Então, a adubação de manutenção, que não é o foco aqui hoje, a gente pode até também depois falar sobre isso, a adubação de manutenção ela é imprescindível. Agora, antes de a gente responder as perguntas, Coutrinho, eu queria fazer uma colocação importante, que eu tenho medo de acabar o tempo aqui, que eu já nem sei quando foi a hora que nós voltamos. Eu também não tenho mais ideia. Que eu entrei está com 1 hora, no caso. Que eu comecei está com 1 hora agora.
que eu comecei. Vocês veem pra gente com quanto tempo? Quanto tempo? Que hora que a gente começou e avisa a gente aí. Então, uma coisa importante que eu preciso falar aqui para vocês em relação à adubação fosfatada, tá? Eu já vi muitas pessoas, muitos profissionais falando, aprendi assim na graduação, na pós-graduação não, tá? Mas na graduação eu ainda aprendi assim. De que a gente deve colocar um fosfato de rápida liberação, ou seja, o superfosfato triplo, simples ou MAP, na adubação fosfatada de implementação. O fósforo, gente, ele é um elemento que ele vai entrar juntamente com a semente. Nitrogênio e potássio, não. Nitrogênio e potássio são nutrientes que você vai utilizar na formação como forma de você fazer adubação de cobertura. Mas o fósforo, não. O fósforo, ele é um adubo que você vai utilizar no momento da semeadura. Qual fonte eu devo usar? Pode usar o MAP, que tem uma alta concentração de P2A5, que ainda traz o nitrogêniozinho ali para te ajudar. Você pode usar o superfosfato simples ou o superfosfato triplo. Mas uma dica que eu gosto, que quero dar para vocês. Já ouvi gente falando que isso aí não tem justificativa para isso, tá? Só que aí eu vou falar para vocês de dados experimentais, tá? Então, eu não tirei isso aqui de baixo do sovaco, não. A gente já estudou isso, tá certo? Então, a gente está falando com propriedade. Os alunos que participaram desse experimento provavelmente estão acompanhando a live, tá? Nós estamos com um experimento aqui que tem duração de 4 anos. Nós trabalhamos com diferentes porcentagens de MAP e fosfato de rocha. Então, é um experimento enorme. Nós fizemos uma variação de combinação de 90-10 até 10-90. O que eu quero dizer com isso? 90 de MAP, 10 de rocha, 80-20 e depois inverteu. E o tratamento testemunha que não tinha adubação nenhuma. Nós iniciamos esse trabalho, nós fizemos esse trabalho numa área de declive, não muito acentuada, com a cultivar marandu, tá certo? E com um nível de fósforo no solo de 2 miligramas por decímetro cúbico, ou seja, quase nada. Tanto que no final do 4º ano eu fiquei sem testemunha. Pra você ter uma ideia de como o solo estava... Eu tinha uma testemunha sem adubação nenhuma e tinha testemunha só sem o fósforo, que eu corrigi o nitrogênio pelo MAP. Tá? Então, o que eu quero falar com vocês sobre isso? É científico, tá, gente? Não é o primeiro trabalho publicado com isso, nós não estamos inventando a roda, a gente só está confirmando para a nossa forrageira as nossas condições. Existem trabalhos lá fora provando isso. Como a gente está tratando de uma planta perene, tá? Que você vai plantar e durar aí, como eu falei, 30 anos. Pessoal, desculpa os cachorros aí, quem acompanha as lives sabe que eles participam aí. O meu filho vai lá tentar ver se eles ficam quietos. Tá? Eles participam sempre das lives. Então, o que acontece? O que a gente descobriu? Que a manutenção ao longo desses 4 anos, certo? Da produtividade, ela foi se invertendo. O que eu quero dizer com isso? No primeiro ano, quando eu tinha maior concentração de MAP, tá certo? Eu tive uma maior produção. E aí, no 4º ano, eu tive uma boa produção quando eu tinha uma porcentagem de fosfato de rocha, ou seja, um fosfato de lenta liberação. Então, qual foi a nossa melhor combinação? Não houve diferença significativa por 70-30 e 80-20. O que eu quero dizer com isso? Coloque, no momento de formação da pastagem, pelo menos 20% de fosfato de rocha. Da recomendação total, coloque um 20% para você garantir a distribuição desse fósforo, principalmente naqueles solos mais argilosos, para você garantir a distribuição desse fósforo de forma mais paulatina e você segurar um pouco mais essa produtividade. Tá? Então, assim... essa dica aí foi excelente. Não dá mais para a gente ficar pensando só em trabalhar com a fonte de rápida liberação na adubação fosfatada. Tá? Então, a gente pode botar, inclusive, o fosfato de rocha até mais barato, muito mais barato, né? E a gente fácil de conseguir para vocês aí, em Minas? Aqui né? A gente tem aqui o de Araxá, e a gente achou agora aqui em Minas, né? Já está licenciado uma nova jazida de fósforo, né? Então, foi a salvação da nossa lavoura, porque a gente é muito dependente, né? De fósforo de fora, principalmente da Índia, do Paquistão, né? Agora o Brasil encontrou uma jazida, está tendo liberação para uso já. Isso aí já é uma ajuda considerável. Então, pessoal, como a gente trata de uma forrageira perene, é bacana trabalhar com pelo menos 20% de fosfato natural. Tá certo? Então, excelente, excelente. Isso para mim é até novo, porque eu não tive acesso a essa informação pelas publicações. Eu vou já até aproveitar, quando eu for fazer alguma recomendação, se eu pergunto logo para o proprietário, você tem condição de encontrar algum fosfato de rocha, que é justamente para já para poder fazer essa indicação
pro pecuarista. Eu só queria abrir um parêntese na sua fala, que a gente já discutiu um pouco atrás sobre espécies forrageiras, e recentemente aqui no Nordeste, a gente até faz parte de um grande projeto que a Embrapa Caprinos e Ovinos lidera como mentora, e também nós temos o ICNA, né, o Instituto da Confederação Nacional da Agricultura, também que banca esse projeto financeiramente, que chama-se Forrageiras para o Semiárido. Sim. Né? Então nós temos 13 URTs, e aqui nós temos uma URT aqui no Maranhão, que quem toca ela é o Franklin, né? O Franklin assistindo, um grande abraço, coordena lá, ele que é o técnico dessa URT, e justamente esse projeto é para verificar que plantas forrageiras são mais adaptadas aos diversos estados da região Nordeste. Né? A intenção é justamente buscar cultivares de milho, sorgo. Desculpa, Putri, eu tô rindo aqui porque o pessoal tá falando que eu tiro o óculos, põe o óculos, chega a cara e eu tô é idade, eu não enxergo nada não. O negócio por isso que eu já tô bem pertinho aqui, para me ver se eu enxergo tudo aqui. Aqui, deixa eu só perguntar, pessoal, responde aí, que hora que vai acabar essa live, que hora que a gente iniciou aqui, avisa aí, por favor, que eu não vi, só pra gente... Me disseram que se clicar em cima do nome ao vivo, você consegue ver como eu entrei pelo seu Instagram. Se você clicar... E se essa live cair? E se essa live cair agora? Me mandaram clicar em cima do ao vivo. Eu cliquei e não apareceu nada. O povo sabe tudo. 41,57. É por isso que eu apareci. Eveline, um beijo pra você, minha linda. Eveline, você tem que ir lá pro programa lá do Homem dos Negócios, lá que eu esqueci o nome do aprendiz. Vamos torcer pra Eveline, nossa zootecnista lá. Mas zootecnista, eu vi lá, eu vi também. Que bom. Muito bom. Fiquei muito feliz também com essa... Você conhece ela? Ela é aluna daí? Eu fui da banca dela. Ela vai fazer uma live com o nosso curso, lá com os meninos do nosso curso, lá na zootecnia. Conheço, gente boníssima ela, uma graça. Que bom, olha só. Mas vamos lá, então, você está falando sorgo, né? Vocês estão avaliando sorgo. Isso, nós estamos avaliando 2 tipos de sorgo, 2 tipos de milho, 2 cultivares de milho. Nós estamos avaliando 6 plantas forrageiras, e elas são um pouco variadas entre os estados. Aqui no Maranhão está Piatã, Paiaguás, Tamani, Massai, Corrente e Búfalo. Né? O corrente e o Búfalo nós estamos avaliando aqui. Aí nós estamos avaliando 4 tipos de palma forrageira, né? E avaliando palma forrageira com uma espécie florestal forrageira. No nosso caso aqui nós estamos avaliando com moringa, como uma espécie florestal, e gliricídia. Né? Todas elas fazendo... Arbórea, né? Isso, a moringa e gliricídia que nós estamos avaliando aqui, tanto no consórcio com as gramíneas, quanto no consórcio com a palma forrageira. E isso nós temos, inclusive, o norte de Minas, tem 2 URTs aí no norte de Minas. Em São Carlos, agora só o Franklin para me lembrar. Né? O Franklin ou o Joaquim. O Joaquim também, que é o pesquisador da Embrapa, que coordena aqui o projeto, né? um dos que está no projeto. A gente está fazendo esse consórcio. Então, assim, tentando buscar, né, o que consegue se adaptar à nossa região, até para fim de indicação. Né? Não adianta você querer ficar trabalhando com coisa que não pertence àquele ecossistema, né? A gente tem que encontrar formas de adaptação. Por exemplo, eu aposto que o resultado de vocês aí com a Paiaguás está muito bom. A Paiaguás aqui teve uma alta seca. A estacionalidade dela de produção é bem menor que as outras braquiárias. Estou com um resultado muito bom aqui em relação a Paiaguás. Né? Então, pode ser uma coisa que nem, por exemplo, o pessoal aí no semiárido, o sorgo é melhor que o milho para fazer silagem, justamente por causa da resistência ao déficit hídrico. Então, a gente precisa encaixar. Gente, a escolha da planta forrageira, ela é primordial para o sucesso do sistema em pastagem. Se você começa errado, não tem jeito, O Paiaguás foi o que melhor passou. Aí a gente já fez um dia de campo, a gente mostrou já alguns valores, né, de produtividade. E aí, depois disso, pronto, os produtores da região lá onde fica o RT começaram tudo a plantar Paiaguás, né? Exatamente. Então, o produtor é assim. Aí, sorgo, comparado ao milho, foi bem melhor por conta da fertilidade do solo lá. Então, e o tipo de sorgo, porque nós estamos trabalhando com o Ponta Negra e o meia... A Ponta Negra tem o BR-652? Isso, parece que é esse. Aqui é só o Franklin para lembrar agora. O Ponta Negra foi muito bem. Aqui foi muito bem.
O Ponta Negra pra gente já não foi um ataque de fungo horrível. Aqui foi muito bem. O Ponta Negra aqui foi excelente. Aqui o pessoal tá perguntando aí do livro, ó, eu tinha falado no começo da live que caiu. O livro vai sair até o final do ano, sai a segunda edição desse livro, tá certo? Bom, a expectativa é essa. Tá? O Maçai, assim, o Maçai é ótimo, tô falando que tá se destacando no Nordeste. Eu sou muito fã do Maçai, mas o meu capim preferido é o tamanho, até porque eu já comi, eu sei que é o melhor. Eu como todos. Tamanho o tamanho eu plantei agora uma área de tamanho que eu tô fazendo, fiz algum primeiro experimento com intensidade, agora eu vou fazer um com frequência. E depois a gente vai fazer umas outras variações com intensidade e frequência, utilizando interceptação aqui, né? Então a gente plantou recentemente, mas uma área bem pequena mesmo, 2.000 metros quadrados, só mesmo para área experimental, mas a nossa área do setor mesmo de ovino caprino, maior parte era de Maçai. E eu até tenho na minha propriedade, quando eu crio ovinos, eu também eu crio com Maçai. A gente está usando tamanho. A gente está usando aqui o tamanho para a criação dos ovinos aqui. E está indo muito bem, eles comem muito bem. O nome do livro é Plantas Forrageiras, gente. É um livro da capa preta. Ele vai continuar com a capa preta. Todo mundo fala, é o livro preto. Ele vai continuar. Qualquer coisa eu vou já pegar o meu, que está bem aqui pertinho, só um minuto. Aproveitar o embalo. Só para ver qual é. Vamos lá. Não, o tamanho é muito bom mesmo, pessoal. Agora, só para continuar falando desse negócio da formação enquanto ele pega o livro, tá? Como eu falei para vocês, o nitrogênio, o potássio, o livro é esse aí, ó, Plantas Forrageiras, é o livro preto. Aí a única exigência que a gente faz para a editora é que continue com a capa preta, que aí todo mundo vai reconhecer o livro, só vai mudar esse desenho do meio. Excelente, pessoal. Quando sair a segunda edição, não fiquem receosos, pode adquirir, que é um livro que foi um dos primeiros livros que eu adquiri, assim, eu estou montando uma biblioteca bem vasta aqui na minha casa, e eu acho que assim que ele saiu, foi 2010, né, que ele foi lançado, e ele saiu, eu já adquiri. Eu de uma ideia que a gente, quando precisava procurar informações, elas não estavam juntas no mesmo lugar. Então eu conversei com o meu orientador na época, o professor Dilermando, né, aliás, o orientador é para sempre, não é na época, sempre né. Aí conversei com o meu orientador e ele falou, vamos então, vamos abraçar a causa, então vamos abraçar. E a gente chamou os melhores nomes de cada uma dessas forrageiras para escrever. Alguns permaneceram, poucos capítulos mudaram, mas é um livro bastante interessante para quem realmente quer trabalhar com pecuária, gente. Porque ali você tem tudo, todo o histórico, como que a planta chegou no Brasil, cada uma delas, entendeu? Então é interessante. Mas deixa eu só, olha só, a gente está aqui com 47 minutos. Deixa eu só, como a gente está falando de formação, que é o tema, né? A adubação nitrogenada potássica, gente, ela deve ser aplicada. Eu já falei para vocês que o fósforo, a gente faz a calagem. A calagem não pode ser feita em cima da adubação fosfatada, tá certo? Então a calagem ela tem que ser feita com pelo menos 90 dias antes da semeadura do plantio, para dar tempo do calcário reagir. O calcário precisa de água para poder ter essa reatividade. E uma coisa interessante da gente falar é que a calagem para plantas forrageiras, gente, ela é mais para complementar os níveis de cálcio e magnésio do que necessariamente para diminuir a toxidez por alumínio. Tá? Porque as nossas forrageiras, por causa do desenvolvimento dela na África, elas já se desenvolveram num ambiente que tinha altos teores de alumínio. Então, elas são um pouco mais adaptadas. Né? Então, a gente tem que se preocupar com os teores de cálcio e magnésio. Tá? Então, isso aí não é menos importante do que o pH, porque a gente pensa só em corrigir o pH. Mas os teores de cálcio e magnésio também são importantes. Tá? Se quiser corrigir cálcio em profundidade, utilização do gesso agrícola, né? Mas isso aí também é outro tópico. Na maioria das vezes, a gente não precisa corrigir em profundidade, porque as nossas gramíneas só exploram uma camada de 0 a 20 centímetros, né? Então, a gente raramente tem esse tipo de preocupação. E se você optar pelo MAP, e quando for fazer adubação nitrogenada, optar por ureia, a gente tem que ter cuidado com o enxofre, tá? Existe uma relação nitrogênio e enxofre que deve ser respeitado em torno de 17:1, tá? Então, o que acontece? Quanto mais nitrogênio você utiliza no seu sistema, mais aumenta a sua necessidade de enxofre, tá? Então, a adubação nitrogenada, ela deve ser feita aproximadamente cerca de 30 dias depois da germinação, quando você tem mais da metade do seu pasto preenchido, do céu todo preenchido, tá? E você entra com a adubação nitrogenada e potássica se houver necessidade. Não precisa mais fazer adubação fosfatada, tá? Então, o nitrogênio, gente, ele tem um papel fundamental no processo de acúmulo de forragem, tá? Então, não dá para a gente negligenciar a adubação nitrogenada. Então, a gente tem que fazer, não só no momento da implantação, mas também fazer adubação de reposição. Agora, você não vai chegar lá e tacar 300 kg de nitrogênio
tá, por hectare, o que seriam 600 quilos de ureia aí, de uma vezada só. Tá? Então, o nitrogênio não pode ter doses superiores a 75 quilos de nitrogênio por hectare ano se a sua fonte for ureia. Que geralmente é a que o pessoal utiliza, o pecuarista prefere a ureia, porque ela é uma fonte mais barata. Você não pode colocar de uma vez que você vai perder muito nitrogênio por volatilização. Tá? Então, nesse caso, é importante que você, né, além de perceber que não pode ultrapassar de 75 kg de nitrogênio por hectare ano, você tem de trabalhar com uma fonte que tem menos perdas, como, por exemplo, sulfato de amônio, que, além disso, também vai estar te dando um enxofre, que a gente também negligencia muito em sistemas de produção a pasto, o enxofre. Tá certo? Janaína, eu acho que talvez, não sei, pelo nosso tempo, tem uma última pergunta que é justamente, primeiro, pastejo. Que características morfofisiológicas podemos levar em consideração para entrar com os animais numa pastagem recém-formada? Enraizamento. Enraizamento. Se a planta não tiver com a raiz presa, na hora que você colocar os seus animais, mesmo no pastejo de neve, na hora que ele passar a boquinha, sai a planta com tudo. Característica morfofisiológica? Raiz. Como é que eu vou saber, professora? Eu não enxergo a raiz está para baixo do solo. Então, vamos lá. Tem aqui suas folhinhas, tá certo? Você tem lá seu dossel, todo bonitinho. Olha a minha touceira que linda aqui, ó. Minhas folhas estão todas aqui. O que eu vou fazer? Eu, Janaína, vou chegar lá e vou fazer isso aqui, ó. E vou puxar. Como se fosse o movimento que o animal faria. Eu puxo, tá certo? Se eu arrancar o perfil inteiro, não tá na hora de você colocar o animal. Se na hora que eu fizer assim, só sair as folhas do meu capim, aí eu posso colocar o animal. Então você vai fazer isso aí, não é nenhuma touceira, não. Nós vamos andar em zigue-zague no meio daquele pasto. A gente faz uma amostragem. Tá? Você faz mais ou menos assim, umas 20 vezes por hectare, vê lá se está todo mundo preso bonitinho. Tá? Se tiver uma taxa de saída ali de 10%, tudo bem. Às vezes alguma semente ficou mais superficial, beleza pura, tá mais difícil mesmo. Mas aí se o resto tiver tudo ok, você coloca o animal. Gente, isso vai acontecer aproximadamente uns 70 dias, dependendo do regime de chuva, obviamente, e do quanto você colocou lá de fósforo. Olha a importância do fósforo. O fósforo é importante para quê? Raiz e perfilho. Por isso que você tem que ter colocado fósforo lá. Para você ajudar esse sistema radicular a se fixar e você antecipar esse primeiro pastejo. Então, eu espero que a gente já tenha derrubado esse mito, né, Coutrinho? De ficar achando que tem que esperar sementear para botar bicho. Isso é a minha última fala ia ser. Pronto, pessoal. Então, esqueçam sementear. Porque aqui no Maranhão, eu sempre digo que o maior problema da gente é frequência de pastejo. 80 dias já dá para fazer o primeiro pastejo. 80 dias deveria dar. Se tiver eu sempre digo aqui no Maranhão que o problema da gente é frequência de pastejo, e essa frequência ela já é desde a formação. O produtor aqui ele só coloca o animal quando sementeia. Se não sementear, é como se fosse assim, para ele é uma loucura. Não vou botar porque isso não vai dar certo, eu tenho que botar porque a semente tem que cair no solo. Eu digo, olha, é muito mais fácil você produzir um novo perfil a partir de um perfil que já existe do que você produzir um novo perfil a partir de uma semente que vai germinar. Exatamente. Tá entendendo? É muito mais rápido para você. Isso é o quê? Então, como é que Isso é a estratégia que eu te falei de sobrevivência lá das plantas forrageiras no sistema africano lá. Porque a planta ela tinha que sobreviver, minha filha. Você acha que lá o pessoal... Você acha que aquelas grandes manadas vão cruzar o braço? Vão esperar sementear, depois a gente entra? Você acha que isso de jeito nenhum? Eles iam comendo. E aí a planta aprendeu a perfilhar para ocupar os sítios. Esse é o conceito de ocupação de sítio. Essa capacidade que essa planta vai ter de perfilhar para ocupar os espaços vazios. Então, isso... Nossa, Coutrinho, você acertou na mosca. É muito mais fácil para a planta perfilhar do que um perfil de uma semente, né? Um perfil vindo de uma semente, até que esse perfil de uma semente, ele constitua uma população de plantas, ou seja, uma toceira ali, uma área de pasto, vai demorar muito mais tempo do que se eu já tenho um perfil, e esse perfil ele emite... A partir daquela gema axilar, ele emite mais um outro perfil e assim ele vai produzindo novos perfis. Ou seja, se eu estimulo o perfilhamento através de um pastejo correto, eu consigo muito mais... Esse primeiro pastejo estimula o perfilhamento, né, Coutrinho? Isso é uma informação importante. Você precisa fazer isso. Você não, né, seu gado. Mas se você quiser comer também, você pode ir lá. Não tem problema. Tá certo? Então, o gado, ele vai entrar ali, gente, ele vai abrir aqueles perfis para a entrada de luz. O perfilhamento é altamente dependente da luz. É o pastejo que induz o perfilhamento. Por isso que pastos muito altos, eles tendem a apresentar poucos perfis pesados. E pastos muito baixos, eles apresentam muitos perfis leves. É o que a gente chama na ciência de compensação entre tamanho e densidade de perfil. O próprio perfilhamento se ajusta para poder ajustar a produção de massa.
Então, quando você faz esse primeiro pastejo, você abre a entrada de luz, tá certo? Então, você induz esse perfilhamento para quê? Para aquelas toucetas, para aquelas plantas, né? Ou pode ser até uma planta de crescimento cespitoso, de crescimento estolonífero, tá? Ela vai preencher melhor o solo, pessoal. Tá? Então, essa história de deixar sementear aí não precisa não, tá? Exatamente, principalmente pânico máximo aí. A gente tem ainda... Ih, temos 5 minutos dá pra gente fazer muita coisa aí, ó. Dá pra gente falar teve uma pergunta aqui que foi lançada já há um tempo atrás. Como passar herbicida se o capim está brotando ainda? Vai machucar as plantas jovens? Né? Sim. Então, depende do tipo de planta invasora que você tiver. Se for herbicida de folha larga, você vai utilizar o herbicida seletivo. Se herbicida de pré-emergência, ele tem uma concentração também mais baixa e acaba não matando. Inclusive, naquela primeira pergunta da live na integração lavoura-pecuária, né, o Coutrinho, durante muito tempo, o pessoal jogava até o herbicida de pré-emergência, não é isso? O pessoal jogava herbicida na gramínea para ela poder não abafar o milho. Só depois que se descobriu que não havia necessidade, que o milho resolveria a situação sozinho, né? Hoje em dia, por exemplo, quando eu faço a integração lavoura-pecuária, eu não coloco nada. Eu semeio as duas no mesmo dia e deixo o pão comer. E sempre deu certo. Né? Sempre deu certo. A gente vem percebendo também uma coisa, Janaína, com relação ao uso de herbicida, principalmente com o capim que você está trabalhando, no caso do tamanho, um problema muito grande com o tordo. Né? A gente vem observando que ele tem um efeito muito grande, o tordo no caso comercial, mas o efeito muito grande do picloram. Então, por isso que a gente está trabalhando agora só com 2,4D, porque o tordo é 2,4D e picloram. Então, eu estou trabalhando mais com DMA, tanto para o tordo, quanto para o maçai, quanto para o tamanho, porque eles estão tendo uma certa... a resistência deles ao picloram está muito baixa. E eu estou percebendo um amarelecimento muito forte. Eu nunca... Eu posso te contar um negócio? Eu nunca usei herbicida aqui, cara. Eu não tenho experiência muito, porque eu nunca usei. Que a gente usa muito. A gente não... Eu faço todo esse planejamento antes para evitar o máximo que eu puder. E aí, quando aparece um outro, eu boto a mão para capinar. Sacanagem. Aqui, alguém está perguntando aí de cálcio e magnésio em relação à porcentagem de cálcio e magnésio na implantação, gente. A cada planta tem uma exigência. Então, você vai lá, né, nos manual de adubação, cada uma vai ter. Se ela for de baixa, média, alta exigência. Né? Então, por exemplo, você pega um capim mombaça, o somatório de cálcio e magnésio tem que dar em torno de 1,6, 1,3, entendeu? Então, se não tiver dentro desses níveis, a gente vai ter que fazer a calagem também para completar cálcio e magnésio, não necessariamente para poder fazer ajuste de pH. Tá? Então, cada planta vai ter uma exigência